Tem essa campanha. Quem tem razão? Senador Carlos Viana, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde. Como é que o senhor analisa esse momento político do governo no Congresso Nacional? Eu estava há pouco discutindo aqui que essas duas derrotas do governo, o governo está tentando vender a ideia de que está faltando articulação do Palácio do Planalto para tentar ter uma base maior no governo. Mas o que ele está propondo, o primeiro projeto de lei da censura, me parece que vai contra o entendimento da sociedade brasileira, que, na verdade, engrossou a fileira para poder derrubar o projeto. E agora a lei do saneamento está indo contra uma votação, uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional depois de discussão democrática. É problema de base ou problema de mérito do que o governo está propondo? Olha, Piotr, há pouco eu ouvi você fazendo um comentário muito interessante sobre um governo de recuo. Eu posso dizer para você que, além de recuo, eu também percebo que é um governo de revanche. O discurso de um governo de união, aquele que tem sido propalado e há campanhas publicitárias tentando vender essa ideia de reconstruir o Brasil, ele, na prática, não está acontecendo. O que nós estamos percebendo é que o governo, os grupos que disputam o espaço de poder no governo, querem impor o que acham certo em vários assuntos, né? Na área da economia e da questão do relacionamento com a PL da fake news. Só que isso no Congresso está sendo visto como uma espécie de afronta. O governo não está centrado no que deveria estar preocupado de fato, que é melhorar o arcabouço fiscal, melhorar a questão de uma reforma tributária, discutimos isso. São dois assuntos que o parlamento, acredito que o senador Girão concorde comigo, está pronto para votar, desde que a proposta seja uma proposta razoável, inteligente, equilibrada e que não venha nos trazer um erro, um passado de erros. Ao contrário de se centrar nos assuntos que mais interessam ao país hoje, vem com uma revanche. Nós vamos para a PL das fake news, porque rede social é onde nós apanhamos mais durante o governo. Quem começou com redes sociais falsas, quem começou com redes sociais sendo usadas na política para atacar os adversários foi o próprio PT. Sim. Eles é que começaram isso lá atrás, na época quando o Lula foi presidente. Eles é que faziam as reuniões de campo com os jovens, que começaram esse conceito de rede com as universidades. Já há mais tempo isso. E que veio, ao longo do tempo, ganhando uma sofisticação grande, que virou essa bagunça, que são as redes sociais hoje usadas na política. Então, a minha visão é de que os grupos internos, o governo ainda não se acertou, o governo ainda não conseguiu mostrar realmente para que veio, não está dando atenção aos assuntos que deveriam e que interessam ao país, e estão vindo com determinadas propostas que são mais uma revanche do que propriamente assuntos que vão melhorar a nossa vida no Brasil. Receberam claramente a resposta negativa do Congresso. Senador Girão, eu vou refazer a questão, mas eu vou adicionar aqui o que disse também o senador Carlos Viana. É problema de base ou problema de mérito? E aí eu vou incluir esse sentido de governo revanchista que não está pegando bem nem com a sociedade e nem com o Congresso Nacional. É tudo junto, Piotr. Tudo junto isso aí. O governo é uma zorra total e está colocando um país promissor, como é o Brasil, numa situação muito delicada. Eu queria primeiramente cumprimentar você, agradecer à Jovem Pan pelo convite, desejar uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo agora no Prós e Contras, e o senador Carlos Viana também, que está aqui nessa trincheira conosco. Olha, eu digo para você que se tem um vencedor nessa semana, foi o povo brasileiro, que se mobilizou, que de forma ordeira, respeitosa, mas firme, foi contactar os seus deputados federais, pelas redes sociais, nos aeroportos, foram para a rua, Piotr. Lá em Porto Alegre, os gaúchos deram um show, um exemplo para o Brasil de que o medo a gente tem que vencer, né? Porque toda essa narrativa criada com o 8 de janeiro, né, de pessoas senhorinhas que chegaram lá, que ficaram lá fora, ou que chegaram depois do evento,
e que foram presas, né, sem direito ao devido processo legal, vários brasileiros, fez com que o brasileiro ficasse com medo de ir para a rua, porque pode ser preso para protestar. Gente, esse é um valor nosso, do nosso povo, que custou muito suor, muito sangue, a liberdade de expressão. Então, eu acho que esse grito das ruas precisa cada vez ecoar mais forte, né, para que os parlamentares não ouçam e não tomem decisões equivocadas aqui no parlamento. Eu quero repetir, Piotr, que em 4 anos eu já aprendi que o político respeita um povo organizado e que sabe se manifestar. Então, o brasileiro tem que estar atento e acompanhando essas votações, porque o PL do fake news nós não ganhamos ainda não. Foi a primeira batalha. Eles usaram tudo que eles tinham aí, véspera com 10 bilhões, a própria imprensa mostrou, né, de emendas parlamentares, mas a população ficou ali atenta, ia marcar para a história quem fosse votar a favor desse absurdo, né, que é um PL da censura, e que a gente conseguiu uma vitória parcial nesse momento, mas temos muita coisa a fazer mobilizados, juntos e mobilizados. Senador Carlos Viana, eu vou pegar essa lembrança aí que fez o senador Girão dos 10 bilhões em emendas, a visita que fez o presidente Arthur Lira ao presidente Lula no dia de manhã, na terça-feira, dizendo que precisa melhorar a articulação, senão não vai conseguir aprovar nada lá. Mas eu tenho também ações do próprio Supremo Tribunal Federal novamente nessa questão, seja em relação às plataformas, seja em relação a tudo que aconteceu ontem, com opinião contrária da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em relação a ir na casa do presidente Bolsonaro e tomar o telefone dele, enfim, essas coisas todas. Eu tenho uma discussão, sim, no Congresso. A população diz uma coisa, o Congresso também se pronunciou em relação, sobretudo, à votação específica do que ele mesmo já tinha discutido, que era a lei de saneamento, mas eu tenho também outros atores atuando e talvez querendo legislar. O presidente Lula quis legislar com esse decreto de saneamento. E a Constituição é muito clara, quem legisla é o Congresso Nacional, tem separação dos poderes, é uma questão constitucional. Como é que se lida com tudo isso? Porque a população ainda tem, eu vou lembrar agora que o senador Girão fez menção, os receios todos de ir à rua e acabar sendo preso, porque o 8 de janeiro não acabou também. Nós temos, primeiro sobre a questão do decreto, essa política que o PT defende, que é a base deles, naturalmente isso já veio da campanha do presidente, que é a estatização. É um governo que gosta de dar emprego a servidor público. E não tenho nada contra servidor público. Mas você precisa ter um país que funcione e que tenha condições de receber investimentos da iniciativa privada. O que funciona muito bem no Brasil. O ensino médio, por exemplo, que foi citado durante a entrevista com o Zé Maria. Olha, ele está sendo derrubado, não é porque ele é ruim. Ele está sendo derrubado porque não interessa à confederação e ao sindicato dos professores públicos. Sim. Porque o Brasil é um país que é o 4º no mundo em investimento de educação na relação com o PIB, mas nós estamos aí em 84º lugar. Nós somos um dos piores países no ensino público. Eu fiz um giro agora recente, rapidamente comentando, fui a vários países, na questão, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu estou impressionado como o ensino fundamental dos países estão voltados para a questão dos robôs, da inteligência artificial. Quer dizer, eles já estão sendo preparados para o controle de uma tecnologia que já faz parte do dia a dia. Nós aqui não. Nossos alunos em matemática de 0 a 10 tiram 4. Em português, quando tira 5, fica todo mundo aplaudindo, achando que os resultados são nacionais. Então, essa política de estatização é uma política de retrocesso que a gente tem no Brasil. E a experiência para a população já mostrou que o serviço, quando ele é privatizado, ele melhora a vida das pessoas. O Estado tem que se preocupar com a função dele. Então, quando você vem e fala saneamento básico, nós vamos retroceder ao que eram as estatais. Sim. Qualquer cidadão que está nos acompanhando aqui, seja no Ceará, seja em Minas Gerais com a Copasa, tem dificuldade com essas empresas. Os prefeitos não são atendidos corretamente, os projetos não andam. Então, você querer empurrar para o Congresso uma experiência que já não funciona, naturalmente é uma derrota. A questão, por exemplo, dessas prisões, a questão dos atos de 8 de janeiro,
a truculência com que o direito brasileiro respondeu ao que aconteceu em 8 de janeiro, nós temos uma grande oportunidade agora de trazer à tona na CPMI. O meu partido, Podemos, indicou o senador Marcos Duval. Eu gostaria de ter sido o representante, mas o Marcos Duval, ele, por ser policial, tem muitos contatos com a gente, é o melhor nome. Mas eu espero que a CPMI destrinche para os brasileiros o que aconteceu, até para a gente evitar outros momentos. Tá? A questão, para outro ponto importante, o governo está perdendo o primeiro ano. Nós já estamos em maio, caminhando, inclusive, para o finalzinho do primeiro semestre. Vocês sabem que todo governo que começa, o primeiro ano é fundamental para que ele possa estruturar os outros 3 que virão. Se o governo perde esse primeiro ano, olha, nós vamos ter problemas sérios com a economia brasileira. Os juros permaneceram em 13,75, decisão acertada do Banco Central. Tá bom. Você não baixa juros só na canetada ou no grito. Eu acho que está errado. Não. A experiência brasileira que nós tivemos, do próprio PT e agora depois, é uma experiência ruim. A gente não pode deixar repetir. Então, esse momento de confusão do Brasil, o parlamento tem uma responsabilidade agora gigantesca. Primeiro, de não deixar retroceder políticas que são bem-sucedidas. Segundo, nessa CPMI que virá agora, porque não há como presidente de casa nenhum influenciar, ainda que o governo tenha maioria, dificilmente ele vai ter controle dessa CPMI, é hora da gente dar respostas à população brasileira. Senador Girão, eu tenho 2 minutos, mas quero ouvir sobre esses 2 assuntos. O que o senhor acredita que pode, de fato, acontecer na CPMI e essa questão do presidente Lula voltar a reclamar de juros sem que o governo faça absolutamente nada para diminuir o endividamento público, ele só aumenta despesas e não constrói nada que possa aumentar a receita com crescimento econômico, que é a maneira mais saudável de aumentar a arrecadação de um país? Olha, o governo, ele além de estar perdido, está motivado pela revanche, ele só pensa em gastar, né? Então, a responsabilidade é zero com relação a uma aritmética que não fecha desse arcabouço. Não precisa se entender muito do assunto, né? E o objetivo deles é, por exemplo, esfacelar uma lei, o Marco do Saneamento, que nós aprovamos aqui, senador Carlos Viana votou, eu também, 81 senadores, 513 deputados federais, 594 parlamentares, o presidente da República aprova e numa canetada o governo Lula desfaz. Isso é o quê? Isso é desrespeito ao parlamento. Né? Eles estão querendo fazer algo que não existe e que estão perdendo apoio. Né? Então, com relação à CPMI, é outro fato que o governo mostra incoerência, contradição, Piotr, porque ele não queria de jeito nenhum essa CPMI. Ele ofereceu, segundo parlamentares denunciaram, emendas bilionárias para se retirar a assinatura, carguinho em governo federal, mas os parlamentares viram que iam passar para a história como traidores, né? E o governo agora quer o controle do instrumento que é da oposição, que é da minoria, ou seja, ele quer sabotar, ele quer blindar as investigações. E um detalhe, vai querer usar isso como perseguição, né, para essa ditadura que já está implantada no Brasil, no meu modo de ver, e eu faço um adendo que você colocou. O ministro Alexandre de Moraes esteve aqui no Senado na semana passada, durante a votação do PL da censura, e isso é uma interferência direta em outro poder. É mais uma vez, hoje, a gente vendo aí essas decisões autoritárias, arbitrárias, e o Senado, que precisa reagir ainda calado, e nós temos que cumprir o nosso dever perante a população. Senador Girão e senador Viana, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Boa tarde aos senhores, hein?